Olá pessoal, eu sou a Cauane. Hoje eu vou abordar sobre a avaliação da fadiga e dispneia em adultos asmáticos, submetidos a um teste máximo. A minha orientadora foi a professora mestre Luísa Ribeiro. A asma é uma condição respiratória crônica que afeta milhões de adultos em todo o mundo, impactando significativamente sua capacidade de exercício, o que pode alterar a sua percepção de fadiga e dispneia para a realização do mesmo. De acordo com a GINA, a asma é caracterizada por sintomas respiratórios, como sibilos, falta de ar e opressão torácica, que variam em intensidade e duração, juntamente com a limitação do fluxo de ar. Este estudo se trata de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, que foi um corte transversal de um estudo maior, sendo este um ensaio clínico aleatorizado intitulado Efeitos de um Programa de Telereabilitação em Adultos com Asma. A coleta do estudo foi realizada no Centro de Pesquisa da Unopar e na Clínica de Fisioterapia da Unifil. Como critério de inclusão, nós temos pacientes de idade de 18 a 60 anos, diagnóstico de asma, tratamento medicamentoso pelo menos 6 meses, estabilidade clínica por pelo menos um mês, função cognitiva preservada para a realização dos testes e dos questionários, não ser fumante ou ter fumado há 10 anos máximo, não realizar atividades físicas supervisionada igual ou superior a 3 vezes na semana há um ano, e ter ausência de outras doenças que possam trazer limitações durante o estudo. Como critério de exclusão, é a exacerbação com hospitalização durante o período de intervenção, se apresentar alguma nova limitação que prejudica a realização da atividade física e o desejo de abandonar o estudo. A abordagem aos participantes foi realizada de forma presencial. A avaliação foi composta por alguns testes, como a avaliação inicial geral, a avaliação de dados antropométricos, no qual foram coletados os dados gerais por meio de questionários sociodemográficos, e avaliação para idade, peso, altura, IMC, hábitos tabágicos, antecedentes pessoais e o autorrelato de comorbidades. Também com o intuito de caracterizar a amostra, foi realizada a função pulmonar, através da espirometria, sendo realizada depois do broncodilatador. Para avaliar a espineia foi utilizado o MDP, onde é uma escala simples no qual avalia o desconforto respiratório imediato, qualidade da falta de ar e respostas emocionais, sendo ela sensível para detectar alterações na sensação de espineia evocadas por diferentes estímulos fisiológicos. O MDP é composto por 11 itens, cada um avaliado por uma escala visual de 0 a 10. Para a realização da percepção da fadiga foi utilizado o FSS, que é composta por 9 afirmações, no qual o paciente pontua uma nota de 1 a 7 para cada item, considerando suas 2 últimas semanas até o dia atual. A pontuação é realizada pela soma das afirmações, a fim de avaliar o grau de fadiga apresentada pelo paciente. E, por fim, foi avaliada a capacidade máxima de exercício através do Shuttle Walk Test. Em sua realização, o paciente deve alcançar marcações de um corredor de 10 metros em circuito guiado por um estímulo sonoro, com um aumento progressivo no ritmo, sendo seu fim determinado quando o paciente não consegue mais manter o ritmo. A análise estatística foi realizada com um teste de Shapiro-Wilk para a normalidade dos dados e o coeficiente de correlação de Spearman para as correlações. Para fins de análise, os pacientes foram classificados em grupos com ou sem fadiga, com um ponto de corte de 4 pontos no questionário FSS. O teste Mann-Whitney foi utilizado para as comparações entre os grupos. O nível de significância estatística estabelecido foi de P igual menor que 0,05. No resultado, na tabela 1, é possível ver as características da amostra, sendo composta por 14 adultos com asma, a maioria do sexo feminino, com uma idade média de 35 anos, o IMC indicando sobrepeso, grande maioria com fadiga, realizando ali 522 metros, em média, no incremento Shuttle Walk Test. Na tabela 2, temos as características de dispneia pela MDP em adultos com asma. Então, na classificação geral, pensando de quanto que ele tem de desconforto para respirar nos últimos 7 dias em uma escala de 0 a 10, ele pontuou 4,2 pontos, sendo também seguido de uma pontuação menos que a metade da escala para todas as outras suposições de percepção de dispneia. Trabalho muscular para respirar, sensação de sufocamento, peito apertado, esforço mental para respirar e se ele se sente que está respirando demais. Então, sendo o trabalho muscular e o peito apertado somados, a grande percepção dos principais sintomas que ele sente, somados 57% das sensações percebidas. Na tabela 3, ainda vemos os resultados do questionário MDP, e aqui a percepção das emoções provindas da sensação de dispneia pelo MDP. Podemos observar que a grande maioria pontuou acima da média, 6,1, como ele se sente ansioso, seguido de frustrado. Então, a dispneia causa essas sensações no paciente. Com relação nas correlações, observamos uma correlação moderada da fadiga, pensando na pontuação de 0 a 10 que ele fez no esforço mental. Correlação moderada da fadiga com a emoção de ansiedade proveniente da dispneia. O teste de capacidade máxima não teve correlação com as demais variáveis.
Como conclusão, foi identificado que a capacidade funcional de exercício não é relacionada diretamente com a percepção de fadiga e sensação de dispneia. Os dados antropométricos também não se correlacionam com essa variável. A fadiga foi percebida principalmente quando o paciente apresenta sensação de dispneia, que gera necessidade de esforço mental e, consequentemente, ansiedade, mostrando que tais sintomas podem ser relacionados às condições mentais e não necessariamente físicas. Aqui estão as referências e muito obrigada.